Boa tarde a todos. É uma alegria estar com vocês para partilharmos o evangelho de hoje, que está em Mateus 6, nos versículos de 7 a 15. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe o peçais. Eis como deveis rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E esse mesmo evangelho narrado por São Lucas diz que Jesus estava rezando. E quando terminou, um de seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a rezar. E então, Jesus ensina a oração do Pai Nosso que nós acabamos de ler. Jesus, antes de ensinar, ele faz. Ele dá exemplo com a sua vida, ele é o mestre dos mestres. Essa oração, ela sai da boca do Filho de Deus, ela toca em toda a nossa vida, ela suscita em nós um desejo de falar com Deus. É um grande tesouro. Essa oração, ela acompanha os cristãos desde os primórdios da fé, e o catecismo diz que essa oração está no centro das Escrituras. Ela é o principal modelo de oração cristã. Ela nasce do coração de Jesus. Jesus chama Deus de Abba, que significa pai, papaizinho. E foi o termo escolhido por Jesus como mais adequado para nós invocarmos o Criador do universo, Deus Pai. Jesus, ao chamar Deus de Pai, ele ultrapassa a ideia daquele Deus distante, mas ele mostra que Deus está muito próximo de nós, um Deus que nos conhece pelo nome. O Pai é nosso. Jesus partilha o seu Pai conosco, somos todos irmãos e o amor de Deus, ele é sem fronteiras. Não importa a raça, idade, cor, condição social. Invocamos a Deus como Pai. Jesus nos revela o Pai. Quem me vê, vê o Pai. No nosso batismo, nós somos incorporados a Cristo e adotados como filhos de Deus. Pai nosso que estais no céu. Será que é inútil tentar falar com Deus porque achamos que Ele está distante? O céu não é um lugar, mas é a majestade de Deus, né? E a sua presença no coração dos justos nos ensina o catecismo. Santo Agostinho dizia: tarde te amei, beleza, te ganhei tão novo. Eis que procurava fora e tu estavas dentro de mim. O céu é um estado de comunhão perfeita com Deus, que habita no nosso coração. E depois de nos colocar na presença de Deus, o nosso Pai, para adorá-lo, amá-lo e bendizê-lo, sobe dos nossos corações 7 pedidos. E como sabemos, 7 na Bíblia significa totalidade, perfeição. O Pai Nosso é a oração perfeita. Contém tudo aquilo que a gente precisa. Os 3 primeiros pedidos têm, então, por objeto a glória do Pai. Pedimos a santificação do seu nome, a vinda do reino e o cumprimento da vontade de Deus. Nos 4 pedidos seguintes, apresentamos os nossos desejos. Alimento para o corpo e para o espírito, o perdão, a cura do nosso pecado e a força para vencermos o mal.
Então, o primeiro pedido, santificado seja o vosso nome. Nesse pedido, somos totalmente envolvidos. Somos criados à imagem e semelhança do nosso Deus, que é 3 vezes santo, que é santíssimo. Então, somos chamados à santidade, porque essa é a nossa vocação. Sede santos e irrepreensíveis no amor. E o Padre Henrique disse que ser perfeito como o Pai é ter sempre um olhar de esperança para todos, porque não existe caso perdido. O nome de Deus, ele é santificado em nós e por nós. E uma vez santificados pelo nosso batismo, devemos lutar diariamente para que essa santidade permaneça em nós. E não só em nós, mas em todos, mesmo aqueles que estejam afastados, porque a graça de Deus os aguarda. E vamos ao segundo pedido, venha a nós o vosso reino, e aqui trata-se principalmente da segunda vinda de Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Mas esse desejo pela volta de Jesus não desvia a igreja que somos nós da nossa missão. Na nossa missão neste mundo. A partir de Pentecostes, a vinda do reino é obra do Espírito Santo para santificar todas as coisas. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus já começa aqui e todos nós batizados somos chamados a colaborar para que ele se realize hoje, agora. A palavra nos diz que o reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. E que violência é essa? Violência contra as nossas más tendências. É necessário nós nos decidirmos, irmos na direção de Deus, nos converter. E isso é um processo que só vai terminar com a nossa morte, né? É uma conversão diária, é a santificação no ordinário de cada dia. Isso requer esforço, renúncia, rejeitar o mal em nós, né? Os nossos maus pensamentos, sentimentos, más ações, as nossas omissões. Não podemos nos conformar com este mundo, com o que está errado em nós em primeiro lugar. Olhar para o nosso pecado e não ficar apontando para o pecado do outro. Viver a verdade com a graça de Deus, mudar a nossa forma de viver. E o terceiro pedido, seja feita a vossa vontade. É vontade de Deus que todos sejamos salvos e cheguemos ao conhecimento da verdade. Ele tem paciência conosco, ele é misericordioso, não desiste de nós. Seu primeiro mandamento resume todos os outros. Devemos amá-lo em primeiro lugar e nos amar uns aos outros, como ele nos amou. Pedimos então que se realize esse desígnio amoroso na terra, assim como acontece no céu. Jesus, ao entrar no mundo, diz: eis-me aqui, eu vim, ó Deus, para fazer a vossa vontade. Não a minha, mas a tua vontade, Senhor. E essa deve ser a nossa oração. Senhor, que eu queira aquilo que tu queres para a minha vida, porque sempre é o melhor. Nas nossas orações, muitas vezes pedimos algo e o Senhor não nos concede e achamos que Deus então não nos escuta. Mas se Ele não nos concede é porque ainda o momento não é oportuno ou porque aquilo que estamos pedindo não vai contribuir em nada para a nossa salvação. E os sofrimentos que se apresentam nas nossas vidas, né? Nós temos que aceitar e não deixar que eles passem em vão, porque o sofrimento é sempre matéria-prima para a nossa salvação. A boa notícia é que não sofremos sozinhos. Deus está sempre conosco. O segredo da liberdade é obedecer ao Pai. Os obedientes são aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha que é Jesus. Pode vir o vento que for. Vento forte, tempestade, tsunami, ela não desaba. Obediência rima com liberdade e responsabilidade. Obediência é ouvir a palavra de Deus e se esforçar
para colocá-la em prática. Maria escuta o anjo e adere ao querer de Deus e nos diz: façam tudo o que o meu filho vos disser. Obedece àquele que ama. Sozinhos não podemos, mas o Espírito nos ajuda a querer aquilo que Deus quer para nós. Se alguém faz a vontade de Deus, a este Deus escuta, nos diz São João. E vamos continuar. Assim na terra como no céu. O Padre Joãozinho diz que para entendermos melhor esta frase, poderíamos dizer: faremos a vossa vontade, transformaremos a terra em um céu. E este é um programa de vida. E podemos lembrar quando Jesus convida Pedro, João e Tiago para subirem ao Monte Tabor. E Jesus abre o céu para os discípulos. Quando ele se transfigura, para encorajá-los para tudo o que eles teriam que enfrentar. A prisão de Jesus, a flagelação, a crucifixão e a morte. Subimos hoje no Monte Tabor quando experimentamos a fé nos momentos da nossa oração pessoal, quando participamos dos sacramentos. Vivemos um pouco do céu aqui, os céus se abrem para nós, somos então encorajados para transfigurar o mundo, para fazer a vontade de Deus. A experiência do céu nos faz ficar inconformados não só com a injustiça, da fome e da miséria, mas principalmente com o pecado. Temos que detestar o pecado e lutar até o sangue contra ele. Essa foi então a primeira parte do Pai Nosso. E a segunda parte contém 4 pedidos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que linda a confiança do filho que tudo espera do Pai, reconhecendo a sua misericórdia e a sua providência. Ele dá a todos o alimento ao seu tempo, nos diz o Salmo 104. E por que será então que tem tanta gente com fome no mundo? A terra produz o alimento para saciar a fome de todos. Deus fez sua parte. Se alguém passa fome, é porque outros acumulam e não partilham. A ganância e o egoísmo são os responsáveis pela miséria. Quando pedimos o pão nosso, nos deparamos também com a necessidade da partilha. O pão não é meu, é nosso. Partilhar por amor para que a abundância de uns venha suprir, venha em socorro das necessidades dos outros, como faziam os primeiros cristãos e chamavam a atenção pelo amor que tinham uns pelos outros. Esperar na providência de Deus não significa ficarmos de braços cruzados esperando que tudo caia do céu. Temos que rezar e trabalhar. Rezar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós. Nas bodas de Caná, o milagre não aconteceu do nada. Jesus transforma a água que os serventes trouxeram em vinho. Quando multiplicou os pães, os discípulos trouxeram 5 pães e 2 peixes. E o milagre aconteceu. A multidão foi alimentada e ainda sobrou. Esse pedido implica também num outro tipo de fome. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O pão da palavra que nos instrui, que ilumina o nosso caminho, e o pão eucarístico, corpo, sangue, alma e divindade para alimentar a nossa alma. Depois pedimos perdão das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ainda bem que Deus não leva muito a sério essa parte, né? Porque senão esse pedido só será atendido se antes atendermos a uma exigência. Para sermos perdoados, temos que também perdoar os que nos ofenderam, e então parece tudo tão complicado, porque existem situações muito difíceis de serem perdoadas, mas o cristão é chamado a dar esse passo a mais.
é chamado a vencer esse desafio. Não é fácil. Sozinhos, impossível. Então temos que dizer, Senhor, eu quero, me ajuda. Né? Basta que a gente queira. E a graça acontece quando nós nos decidimos a perdoar. Porque o perdão, ele não é um sentimento, é um ato de vontade. Eu me decido a perdoar. O perdão é a melhor terapia para libertar o nosso coração do pecado e do mal. E quando pedimos perdão, que o Senhor nos perdoe, nos humilhamos. Devemos estar arrependidos dos nossos pecados e, na primeira oportunidade, buscarmos um sacerdote, buscarmos o sacramento da reconciliação para então, sim, termos os nossos pecados perdoados. Lembrando as palavras do Papa Francisco, Deus não se cansa de perdoar. Somos nós é que nos esquecemos de pedir perdão. E aí, pedimos que não nos deixeis cair em tentação. Somos fracos e podemos cair, sim. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Devido ao pecado original, temos uma tendência ao pecado, à concupiscência. A tentação faz parte da nossa condição humana. Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Por isso temos que orar e vigiar para não cair em tentação. Não dialogar com a tentação, porque ela nos vence. Quando ela se apresenta, devemos rejeitá-la. É um combate entre a carne e o espírito. Precisamos pedir a Deus que nos fortaleça. E devemos evitar as ocasiões que nos levem ao pecado. A tentação serve para que nos reconheçamos fracos e miseráveis. Nos diz a palavra que quando resistimos ao mal, ele foge. Seguir o exemplo de Jesus e a cada tentação, vencer com o versículo bíblico. Tudo posso naquele que me fortalece. E quando resistimos ao mal, demonstramos a Deus o nosso amor por ele, o nosso desejo profundo de não desagradá-lo. Será que não seria melhor então pedir que nos livrasse de uma vez da tentação? Isso seria a mesma coisa que dizer para Deus nos privar da liberdade, isso é impossível. Se cairmos, aí está Deus para nos levantar. Livrai-nos do mal. A nossa vida é uma constante luta contra o mal. Jesus ora ao Pai e diz, não te peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. O mal existe, é Satanás, o anjo decaído que se opôs a Deus. E hoje o mundo quer nos convencer de que Satanás não existe, que o pecado é invenção da igreja para tolher a nossa liberdade. Temos que estar muito atentos, porque o mal, ele não se apresenta com uma aparência ruim. Ele é sedutor e se não estivermos atentos, ele nos seduz. Para conseguir vencê-lo, a igreja nos fornece os sacramentos, a palavra. Temos também a nossa comunidade, o nosso grupo de oração, onde somos fortalecidos pela oração de umas pelas outras. Não podemos nos isolar, porque quando ficamos isolados, viramos uma presa fácil. Quando estamos no grupo, em comunidade, o inimigo perde a força. E então, devemos vestir a armadura do cristão, como nos ensina São Paulo, para lutarmos contra os espíritos do mal espalhados nos ares. E nós já estudamos a armadura do cristão. São Paulo diz que a nossa força vem do Senhor e que o nosso erro é querer muitas vezes lutarmos sozinhos. Jesus é a nossa armadura. No nosso batismo, nos revestimos de Jesus, então dizemos, Senhor, sozinhos não podemos, porque soldado sozinho
não vence a guerra. Então pedimos, vem Espírito Santo, vem nos ajudar a vencer o mal e a servir a Deus em justiça e santidade até o último dia de nossas vidas. E contamos com a ajuda da nossa mãezinha querida, né? Maria, que esmaga a cabeça da serpente infernal. Então vamos pedir que ela nos ajude na luta contra o mal. E com certeza sairemos vencedores. Amém.